Olá pessoal do nono ano, tudo bem do Caldas? Nós estamos agora configurando esse novo modelo de aula, né? Eu espero que todo mundo esteja se cuidando devido ao coronavírus, né? A gente vai estar continuando assim. Nessa semana vocês vão estar recebendo as atividades referentes ao capítulo 5 do volume 1 da apostila de vocês. É um capítulo sobre petróleo. E eu vou estar agora nesse vídeo tentando abordar um pouco sobre este capítulo, tá bom? Com vocês. Vou utilizar a apostila Eleva, tá? Vou projetar ela e vou estar lendo, comentando alguma coisa, dando aquele suporte, aquela explicação que nós sabemos que é importante para vocês e que é fundamental para que vocês entendam o capítulo, né? E apesar de ter videoaulas, né, no canal Eleva, a gente sabe que com o nosso professor é de outra maneira. A gente sabe que como a gente está dando aula, quando a gente está dando aula, né, e vendo essa aula como professor, a gente sabe mais ou menos também como vai ser a prova. Baseado nisso, a gente vai estar começando essa aula de agora, tá? Essa aula de agora, no capítulo 5 do nono ano, ela fala assim, ó, por que podemos extrair tantos produtos do petróleo? Né? Nós sabemos que o petróleo, conhecido como ouro negro atualmente, é uma matéria-prima muito importante. Né? A gente utiliza petróleo para fabricar várias coisas aí que existem no nosso dia a dia, desde plástico, produtos de limpeza, tá? E os combustíveis que são super utilizados hoje, né? Não vejo o Brasil e o mundo sem utilização de combustíveis, tanto para frotas pessoais de carro, como também para caminhões, etc. Mas a gente vai estudar um pouco mais do petróleo. Será que é só combustível? Será que é plástico? Será que é cosmético? Será que é medicamentos? Quais produtos nós podemos extrair do petróleo? E por que essa foto tão chocante, né? No início do capítulo 5, onde a gente vê uma tartaruga aí enlambuzada de petróleo, né? Será que os derramamentos de petróleo, o petróleo só pode ser associado a coisas negativas ou também existem coisas positivas no petróleo? É lógico que existem coisas positivas, né? A gente vai estar abordando um pouco do que, à luz da química, o petróleo é para nós, tá? Então tem esse texto inicial, vocês sabem quando eu estou numa aula presencial eu leio com vocês e vou estar lendo agora. Você já parou para pensar sobre a origem do plástico? Atualmente utilizamos uma grande quantidade de objetos de plástico. Esse material está presente em roupas, embalagens, eletrônicos, móveis, tapetes e centenas de outros produtos. O plástico, como outros materiais, é proveniente do petróleo, de cuja destilação é possível obter uma grande variedade de produtos. Lembrando que a destilação fracionada, que nós vimos esse conteúdo aí no capítulo 4, tá? É aquele processo em que eu aqueço uma mistura homogênea, tá? Onde eu vou separar os componentes dessa mistura homogênea por diferenças nas temperaturas de ebulição dos componentes dessa mistura homogênea. A indústria petroquímica nos possibilitou maior conforto, porém, em contrapartida, gerou desequilíbrios ambientais de grande impacto, como os derramamentos de petróleo no mar, o descarte excessivo de materiais não biodegradáveis, além do aquecimento global intensificado pela queima de combustíveis fósseis. Então existe uma problemática também em torno do petróleo, não é só coisa boa, obviamente, né? Mas toda essa temática envolve ações antropogênicas, ações ligadas ao homem. Olha só. Esses desequilíbrios ambientais seria o uso indiscriminado de combustíveis, combustíveis que são provenientes do petróleo, gasolina, diesel, tá? E querosene também, né? O descarte excessivo de materiais não biodegradáveis são materiais que não se degradam facilmente na natureza, eles demoram um tempo. O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, que já é um fenômeno natural, devido ao aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, que é oriundo da queima de combustíveis fósseis, né? Então a gente vê aí como que existe um tema, uma temática, um problema inicial no capítulo para a gente entender que existe o ônus e o bônus do petróleo para a sociedade, né? Aqui tem alguns objetivos, né, do capítulo, que vem inclusive no cronograma para vocês e tudo mais. E agora a gente vai definir algumas coisas um pouco. O que é o petróleo, né? Bom, gente, o petróleo, ele é restos de matéria orgânica, tá? Restos de animais e vegetais microscópicos, plânctons e fitoplânctons, que foram sedimentados no fundo dos lagos e dos mares, tá? E aí houve uma decomposição dessa matéria orgânica de maneira anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio. E quando houve essa decomposição anaeróbica do petróleo, formou esse líquido negro que atualmente conhecemos como petróleo, né?
Ao longo de muitos anos, por isso ele é classificado como recurso não renovável, acima desse material, rochas foram se depositando, o que possibilitou a formação de uma camada impermeável, chamada de rocha reservatório, né? Então, depois que esse líquido se formou, se foram depositando outras rochas, né? E aí, essas rochas reservatórios são uma camada impermeável e isso faz com que o petróleo, mesmo tendo se formado no fundo do mar, ele não chegue à superfície, porque essa camada de rochas fica sobre ele, impedindo com que ele, né, chegue à superfície, uma vez que nós sabemos que o petróleo tem a densidade menor do que a densidade da água do mar, então ele flutuaria. Então, a lenta decomposição desse material originou o petróleo, que é um líquido inflamável, insolúvel na água, com um cheiro característico e uma coloração que vai do castanho ao negro. Dependendo da qualidade do petróleo, tem um petróleo mais castanho ou outro mais negro, tá? O petróleo é formado por uma mistura de hidrocarbonetos, substâncias orgânicas constituídas exclusivamente pelos átomos de carbono e hidrogênio. Então, toda vez que a gente vê uma substância orgânica, né, onde só tenha carbono e hidrogênio, eu tenho uma característica aí do petróleo, né, dos compostos químicos que formam petróleo. Né? Alguns exemplos, por exemplo, a gente tem a fração gasosa do petróleo. Tá? A fração gasosa do petróleo, ela vai ser uma mistura aí, como vocês vão perceber, de metano, CH4, etano, C2H6, propano, C3H8 e butano, C4H10. Então, olha como a fração gasosa do petróleo é uma fração que só tem hidrocarbonetos, né? Então, átomos formados só por carbono e hidrogênio. Depois eu tenho uma fração líquida do petróleo. E essa fração líquida do petróleo já seria a gasolina, onde seu principal constituinte é o octano, C8H18. A gente tem o querosene, que é o C12H26, tá? E entre outros. Tá? E a gente também tem a parte gasosa, sólida do petróleo, que seria a parte sólida, as parafinas, tá? De vela, o piche e o asfalto, e que também são hidrocarbonetos, né? Então aqui eu tenho a fração sólida, seria o C22H46, por exemplo, que seria aí nesse caso a parafina. Tem também piche, asfalto e muitos outros componentes aí do petróleo, só para a gente entender o que são hidrocarbonetos. São realmente esses compostos formados apenas pelos elementos carbono e hidrogênio, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem uma linha histórica sobre o petróleo. Em 1937 foi instalada no Brasil a primeira refinaria de petróleo, tá? A Rio Grandense, na Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, qual utilizava petróleo importado. Então, a princípio, esse petróleo era importado de outros países que tinham fronteiras, né, como Bolívia, por exemplo. Hoje a gente tem um gasoduto Brasil-Bolívia, inclusive. No Brasil, o petróleo foi descoberto na Bahia em 1939, 2 anos depois. Em 1954, no dia 29 de setembro, foi escolhido como Dia Mundial do Petróleo, mas que aqui no Brasil, esse dia é comemorado em 3 de outubro, em homenagem à fundação da Petrobras em 1954. Hoje, após a descoberta de centenas de poços, a Petrobras está entre as maiores empresas petrolíferas do mundo. E hoje em dia, os maiores produtores mundiais de petróleo são, respectivamente, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, né? Inclusive, os Estados Unidos têm uma guerra constante com os países do Oriente Médio em relação a algumas regiões que são território aí de petróleo e que são consideradas as regiões do ouro negro, né? As regiões que têm muita valorização desse recurso não renovável. Lembrando que ele é não renovável, gente, não porque ele não se forma, mas a gente considera um recurso não renovável quando ele se demora muito para se formar. Então, como a decomposição anaeróbica de restos de animais e vegetais soterrados aí é muito lenta, a gente considera esse recurso não renovável porque ele demora milhões de anos para ser formado. Bom, como é que funciona a extração do petróleo, gente? Então, aqui tem todo um esqueminha bonitinho da plataforma, né?
Aí eu tenho etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Percebam aqui, ó. A etapa 1 vai ser a perfuração, né? Como é que vai ser essa perfuração aí? Então, a plataforma ela vai se instalar numa região onde eu sei que é uma área petrolífera, né? Próximo de uma área petrolífera, e a gente vai extrair o petróleo descobrindo essa jazida. Então, são feitos estudos aqui por alguns geólogos que analisam o solo e o subsolo. Então, existem várias formas de você descobrir se existe petróleo naquele ambiente ou não. Através de sonares, por exemplo, onde a propagação do som em regiões com petróleo e sem petróleo dá para perceber a diferença, seria um dos métodos, tá? Tem muitos outros que não é palco desse capítulo agora, não pelo menos por enquanto, tá? Uma vez descoberta, a jazida é perfurada por equipamentos que aplicam uma pressão para que o petróleo suba misturado com sedimentos e gás. Então o petróleo ele não vem limpinho, ele vem com água do mar, ele vem com o resto das rochas, já que a perfuração vai fazer a fragmentação de algumas rochas, tá? E nas jazidas existentes no mar são usadas plataformas marítimas como essas aqui representadas, certo? Aqui, depois de perfurado, nós temos as estações de bombeamento e depois a gente tem o armazenamento do petróleo nos navios petrolíferos, né? Onde eles vão estar reservados depois de ter feito todo o tratamento de limpeza da água do mar, da água com sal, né? As areias, as rochas e tudo que vem aí com esse petróleo. O petróleo e o gás extraídos do subsolo são canalizados pelos oleodutos e gasodutos até as refinarias. Navios petroleiros também são usados para o transporte desses materiais. Na refinaria é feita a destilação do petróleo para a produção de seus derivados. Então tem a estação terrestre, que vocês já viram bem, tem um filme até que me lembra disso, que é Família Buscapé, que tem tipo aquela âncora onde a gente vai fazendo aquela balanço, né? Do petróleo, a extração do petróleo on land, né, que a gente fala na terra. Aqui nós temos a extração marítima e a refinaria seria o passo onde o petróleo ele vai ser refinado, ou seja, vou separar as frações comerciais do petróleo. A fração gasosa, que é essa primeira aqui, ó, que nós vimos, que é o GNV, o CH4, ele é o principal constituinte do GNV. Tanto o CH4, tá? Quanto o C2H6 são constituintes da fração gasosa e constituintes do GNV. Contudo, o CH4 é um constituinte em maior quantidade no GNV. O GNV é o gás natural veicular, certo, gente? Nós temos também aí o GLP. O GLP já seria C3H8 e C4H10, que seriam propano e butano, respectivamente. Esses dois são metano e etano. O GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, presente nos botijões de cozinha, né? Aquele botijão de gás que vocês compram aí, né? E que, aliás, é um preço excelente em Araruama. É uma mistura aí de propano e butano. Daí, botijão, né? Com maior quantidade de butano na sua constituição, o C4H10, tá? A gente tem algumas atividades aí que vocês podem estar fazendo sobre esses assuntos. E a gente vai falar um pouco sobre algo bem interessante, que é o pré-sal, né? O que vem a ser esse pré-sal, gente? Acompanha comigo esse esquema aqui, onde eu tenho a plataforma, certo? O poço, tá? E aí eu tenho mais ou menos uns 2.000 metros entre a base, né, da areia e da rocha ali no início e a reserva de gás e petróleo em exploração. Após essa reserva de gás e petróleo em exploração, que fica aí soterrada nessa areia e nessa rocha, nós temos uma camada que foi descoberta pela Petrobras, que está localizada a 7.000 metros abaixo do nível do mar, desde o estado do Espírito Santo até a Santa Catarina. Foi descoberta em 2007, na Bacia de Santos, e corresponde a uma camada de rochas com acúmulo de petróleo que se estende abaixo da camada de sal. Daí pré-sal. Pré alguma coisa é antes daquilo, certo? Então, abaixo da camada de sal, olha só, a 6.000 metros, mais ou menos, 7.000, a gente tem aí uma outra camada onde eu tenho jazidas de petróleo. E essa camada onde tem outras jazidas de petróleo, ela é muito boa porque ela tem uma quantidade muito maior do que essa reserva aqui que ficava, né, a 2.000, 3.000 metros aí
depois dessa areia e dessa rocha, né, em relação ao subterrâneo, tá? E aí é muito interessante essa descoberta do pré-sal, tá? Está entre as mais importantes do mundo pela quantidade e qualidade do óleo e, consequentemente, pelo valor comercial. Então, um óleo que tem uma qualidade melhor. Então, os produtos que são oriundos dessa matéria-prima do petróleo, eles têm um valor comercial melhor, eles têm uma qualidade melhor, e isso mudou muito a posição do cenário econômico mundial em relação ao petróleo. Era um recurso que já estava se projetando um fim nele em anos, e agora a gente tem bastante tempo aí para pensar em fim do petróleo, né, devido a essa nova camada descoberta que é o pré-sal. Vocês já devem ter ouvido falar notícias do pré-sal, foi muito divulgado quando foi descoberto no Jornal Nacional, tá? Essa sequência de rochas sedimentares se formou há cerca de 10 milhões de anos, quando os atuais continentes africano e sul-americano se separaram. Entre eles havia grandes depressões, onde se formaram rochas geradoras de petróleo no pré-sal. Então aí que interessante aí a forma como eles foram, né, surgindo, tá, nos continentes africano e sul-americano, tá? Naquele tempo, quando os continentes se separaram, os rios levaram para o mar grandes volumes de matéria orgânica que foram ali se depositando. Enquanto os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos acumulados eram cobertos pelo Oceano Atlântico que se formava. Originou-se então sobre a matéria orgânica uma camada de sal que atualmente chega a 2 km de espessura. Pouco a pouco essa matéria sofreu processos termoquímicos, uma decomposição anaeróbica na ausência de oxigênio, por algumas bactérias, por esses minúsculos organismos, os plânctons e fitoplânctons, e se transformou em petróleo e gás natural. É muito interessante que sempre numa jazida de petróleo, né, tanto em mar quanto em terra, existe uma camada de gás natural em cima, que seria aquela fração gasosa que eu mostrei no pente para vocês, o GNP e o GLP, metano, etano, propano, butano, tá? Bom, isso daqui vocês conhecem muito bem, que a gente viu do outro capítulo, a destilação fracionada do petróleo, né? Então, essa destilação fracionada, eu vou aquecendo o petróleo, e nisso que eu aqueço o petróleo, eu consigo ter diferentes componentes do petróleo que são separados por diferenças nas temperaturas de ebulição. Eu estou abrindo aqui agora o arquivo do slide que eu utilizei na live do meu canal, para que vocês possam perceber isso aí realmente acontecendo, né? Está em, na verdade, Química Geral. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E aqui a gente tem um processo de separação de mistura que é a destilação fracionada, e existem duas aplicações da destilação fracionada, né? Eu consigo tanto fazer com que haja a separação das frações do petróleo, como eu também consigo fazer com que haja a fabricação da aguardente, da cachaça, né? A gente fermenta a cana, produz o álcool a partir da cana através de uma levedura, e aí eu consigo evaporar esse álcool com um pouco de água e produzo a cachaça aí, que tem uma proporção de água e álcool bem característica, que varia de uma cachaça para outra, e se eu adoço ela, né, ela fica prontinha aí para o comércio, certo? Então deixa eu só mostrar aqui aquele slide da destilação fracionada, para vocês perceberem como é que eu vou separar o petróleo desta maneira. Olha que interessante, gente. Então, as aplicações da destilação fracionada, a obtenção das frações do petróleo. Então, o petróleo, ele chega numa torre de destilação que a gente chama, a 400, o petróleo ele é bombeado para essa torre de destilação, e ele é aquecido a 400 graus Celsius. Evaporam-se todos os componentes, menos aqueles componentes que são bem residuais, que é o asfalto, por exemplo, que já é recolhido aqui nessa camada de 350 graus Celsius. Quanto mais distante o andar da torre que eu vou resgatar os produtos, né, as frações do petróleo estiver da fornalha, menor vai ser a sua temperatura de ebulição. E aí ele vai ser recolhido naquele andar que está mais distante da fornalha, certo? Então a fração gasosa aqui ela é recolhida a 20 graus Celsius mais ou menos, que é aquela fração que nós vimos no pente, metano, etano, propano, butano. Existem alguns produtos químicos como solventes, aí eu já estou falando de água raiz, aí eu já estou falando de hexano, que é um solvente para tintas. Aqui nós temos os combustíveis para veículos a 140 graus Celsius, que seria a gasolina,
tá? Aí a gente está falando da gasolina. A 190 graus Celsius eu já estou falando do querosene, que é um combustível para aviação. A gente também tem o óleo diesel, tá? Que é um combustível aí para carros mais pesados, né? Carros que têm um motor com uma potência maior, que é recolhido a 270 graus Celsius. Os combustíveis para calefação, 320 graus Celsius. Lembrando que a calefação é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? Só que ela é abrupta, rápida, e a gente utiliza um combustível com grande poder calorífero, que é uma fração depois do óleo diesel. Aqui nós temos alguns óleos lubrificantes de motor. Sabe aquele óleo que seu pai usa para lubrificar o motor? Para colocar no motor do seu carro? Então eles são recolhidos a 335 graus Celsius. E a gente tem a fração asfalto aí a 350 graus Celsius. Certo, gente? Bom, vamos continuar então aqui, né? Esse esqueminha está um pouco diferente daqui, sem as temperaturas, mas eu acabei de mostrar para vocês que existe uma temperatura específica para cada fração, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, os componentes obtidos na destilação fracionada são submetidos a processos químicos que visam melhorar a qualidade do produto e a adequação às exigências do mercado. Assim, eles podem ser submetidos ao processo de craqueamento, reforma catalítica, alquilação, entre outros, tá? Esses processos a gente vai estudar só no ensino médio, né, quando a gente for estudar química orgânica na segunda série. Mas eu posso falar mais ou menos o que eles são e o glossário já está ali também dizendo, né? O craqueamento é a quebra de compostos orgânicos de cadeias carbônicas grandes em cadeias carbônicas menores, tá? Então imagina que eu tenha esse composto aqui, ó, a parafina, que não tem valor comercial tão grande quanto o octano, que é o principal constituinte da gasolina. Eu vou fazer o craqueamento, eu vou quebrar essas moléculas que têm 22 átomos de carbono e 26 átomos de hidrogênio em frações mais comerciáveis, como a gasolina, que é o C8H18, o querosene, o diesel, que é o C12H22, certo? Querosene, entre outros, tá bom? A reforma catalítica é a união de cadeias menores para obtenção de moléculas maiores. Então, também posso pegar essas cadeias menores, né? E unir essas cadeias menores para formar a gasolina, que tem uma cadeia maior, né? E a gente também tem a alquilação, que é o rearranjo de moléculas orgânicas. A gente pode rearranjar essas moléculas porque eu consigo melhorar a qualidade da gasolina modificando nas estruturas dos hidrocarbonetos. Aquele C8H18 que a gente viu, que é o principal constituinte da gasolina, ele pode se apresentar de diversas maneiras. Ó, como eu vou pesquisar aqui no Google também, tá? Então eu vou falar sobre octanagem agora, ó, presta atenção. A octanagem da gasolina, ela está associada à capacidade da gasolina em ser comprimida de um pistão de um carro sem sofrer explosão. E aí eu tenho aqui, certo, algumas imagens sobre octanagem da gasolina. Olha só, eu tenho todos esses constituintes como constituintes da gasolina, tá? Esses aqui. Deixa eu tentar abrir a imagem de outra maneira. Copiar a imagem, deixa eu botar no Paint aqui. Então, olha só, olha que interessante que é. Aqui nós temos algumas frações da gasolina. Eu falei que a principal fração é o C8H18, certo? Que é o octano. Ficou ruim a imagem, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, acho que vai ficar melhor assim. E aí, essa é uma cadeia que tem 7 carbonos, essa já tem 8, essa tem 8 e é linear. Então, não são hidrocarbonetos, não são átomos que só tem carbono e hidrogênio. Eu posso ter o octano, que é o C8H18, certo? E aí eu tenho uma gasolina com pouco poder de detonação, pouca octanagem. E eu tenho o isooctano, a estrutura deixou de ser retinha e passou a ser toda ramificada. Quando eu modifico uma estrutura dessa para outra, eu consigo melhorar a qualidade da gasolina, que a gente chama de octanagem. E, por consequência, eu melhoro ela como combustível, tá?
Bom, produtos derivados do petróleo na sociedade. É muito importante, gente, a gente pensar no seguinte. Existem os produtos que são produtos chamados de frações do petróleo, que são obtidos pela destilação fracionada, como nós vimos, certo? No slide, sim. E existem os derivados do petróleo. O derivado é quando eu pego uma fração, que é separada por destilação fracionada e aquecimento, e modifico ela quimicamente na indústria para eu formar um produto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns produtos produzidos a partir do nafta, um dos derivados do petróleo, tá? O nafta é utilizado como matéria da indústria, é utilizado na indústria petroquímica para produzir o etileno e o polipropileno, que serve de matéria-prima para os plásticos, tintas, cosméticos, medicamentos, tecidos e borracha sintética. Então a gente tem o polietileno, que são os saquinhos de plástico que você consegue, né, ver a presença deles quando você vai no mercado, por exemplo. Tem o polipropileno, que também é um outro tipo de plástico. E além disso, eu tenho a fabricação aí de tintas, cosméticos, tecidos e borracha, tudo oriundo do petróleo e de uma matéria-prima do petróleo chamada nafta, que é derivado do petróleo. Tá? Aqui já tem aquelas frações que eu mencionei e acabei mencionando no início, né? E que são importantes vocês saberem, tá? Aqui nós temos o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, tá? Então é uma mistura de propano e butano. Temos que tomar muito cuidado com os acidentes envolvendo isso, né? É muito interessante porque quando você percebe um vazamento de gás na cozinha da sua casa, né? Quando não está bem ajustada a mangueirinha lá, a conexão com o fogão, não são o propano e o butano que são percebidos por esse cheiro, porque propano e butano são gases que não têm cheiro, são inodoros. Na verdade, o gás que é sentido é o etanutiol ou metanutiol, que é um gás que contém enxofre, e esse gás ele é um detector do vazamento desses gases. Esse gás tem muito pequena quantidade e ele só serve para ser um alerta para detectar o vazamento desses outros que são inflamáveis e muito perigosos quando tem vazamento. Se o ambiente tem muito propano e butano, pode ter uma explosão espontânea. A gente tem a gasolina, que nós já vimos, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos de C5 a C12, tá? A gente tem o óleo diesel, que já é utilizado aí no transporte rodoviário, como eu falei, embarcações marítimas, tá? É uma substância mais inflamável, mais viscosa, porque quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia, mais viscoso vai se tornando aquela matéria-prima, tá? A gente também tem aí o óleo combustível, que é utilizado para aquecimento de caldeiras e fornos, ou motores a combustão para geração de calor em termoelétricas. E a gente tem o asfalto, que inicialmente é uma substância pastosa e escura, com propriedades impermeabilizantes, ou seja, impede que a água, né, entre no solo, e é utilizado aí na pavimentação das ruas, pertence à faixa dos derivados pesados do petróleo, como cal, alcatrão, breu, betume e ceras. E aí eu tenho uma foto aí de uma máquina que está fazendo aquela prensa no asfalto, que é uma substância pastosa misturada com umas britas, para a gente ter isso aí que a gente tem hoje, né? O asfalto aí nas nossas ruas das nossas cidades. Os problemas causados pelo petróleo são inúmeros para a natureza. A gente tem o derramamento do petróleo, que são causados por vazamentos deles, por imprudências humanas, na maioria das vezes, tá? No mar. E aí esse derramamento de petróleo faz com que eu tenha uma camada de óleo acima da camada de água, faz com que alguns animais morram em contato com essa substância, tá? Porque ela acaba sendo tóxica para muitos seres vivos, eu não consigo metabolizar petróleo. E aí morre por intoxicação muitos animais aí. Olha que interessante essa notícia aqui, ó. Em março de 1989, o petroleiro Ashton Valdez, após se chocar com rochas submersas, lançou cerca de 40 milhões de petróleos ao mar. O acidente gerou impactos na fauna e na flora locais. Estima-se que 1.800 quilômetros de praia foram cobertos pelo material e que o ocorrido causou a morte de milhares de aves, lontras, focas e orcas. Olha como o petróleo pode ser nocivo aí para o meio ambiente, né?
O petróleo derramado no mar se espalha, levado pelas correntezas e chega a cobrir praias com uma fina camada de óleo. Isso impede a fotossíntese das algas, interfere nas cadeias alimentares, podendo matar aves, mamíferos, molúsculos e outros organismos. O derramamento de petróleo em terra são mais facilmente controláveis com barragens de terra. No alto mar tem que ter barragens flutuadoras, é muito complicado mesmo. E tem uma outra coisa, como que ele consegue impedir a fotossíntese? Como eu vou ter uma camada de óleo, que é uma substância bem negra a nível do mar, né, flutuando sobre a camada de água do mar, não vai ter entrada de radiação solar. Como não tem entrada de radiação solar, os organismos fotossintetizantes, as algas que causam a oxigenação de rios, lagos e mares, elas não vão fazer fotossíntese, porque precisa da luz, né? E aí eu tenho um problema de oxigenação comprometida. E isso faz com que peixes e outros organismos sensíveis a essa oscilação de oxigênio morram, mesmo que não estejam em contato direto com o petróleo. Não é só um contato direto que faz a morte desses organismos, né? A gente tem aí a morte por ausência de fotossíntese e oxigenação na água que tem o petróleo derramado acima dela. Acidificação dos oceanos, com absorção de gás carbônico da atmosfera proveniente da queima de combustíveis fósseis. Eu vou acidificando os oceanos. Essa acidez tem enorme impacto sobre pequenos organismos, em especial os seres que constroem rochas, pois estas são facilmente dissolvidas devido à acidificação de lagos. Olha que interessante esse esquema que eu tenho aqui sobre acidificação, né, por petróleo, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês perceberem ele. Aqui eu tenho ciclos biogeoquímicos e problemas ambientais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se o computador cooperar, tá, gente? Aqui. Então, ciclos biogeoquímicos e problemas ambientais. Quando eu queimo muito combustível fóssil, eu vou ter excesso de gás carbônico na atmosfera, nosso querido CO2, já que os hidrocarbonetos são matérias-primas que têm uma quantidade relativamente grande de gás carbônico. E aí, quando esse gás carbônico está em excesso, olha o que acontece. CO2 na hidrosfera, ele vai ser incorporado à água. E quando ele reage com a água, né, esse CO2 que está no ar reage com a água, ele forma um ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele pode pegar e corroer rochas, solos ou sedimentos à base de carbonato de cálcio. Isso pode comprometer a formação dos corais, pode também comprometer a vida aquática, porque quando eu gero esse ácido no meio, por mais que esse ácido seja um ácido fraco, é um ácido que vai acidificar o lago, né? E a acidificação provoca a corrosão de corais, provoca também a morte de organismos sensíveis à variação da acidez. Quando eu tenho uma água muito ácida, alguns organismos que são sensíveis a essa variação de acidez, eles acabam morrendo. E aí eu tenho esse problema ambiental péssimo aí e que faz muito mal. Então não é só a extração e o derramamento do petróleo. O consumo de petróleo, ele também provoca problema ambiental. E se esse gás for lançado para a atmosfera, ele é lançado, e não pensando na dissolução dele na água do mar, pensando ele como ele agride o meio ambiente, eu posso intensificar o efeito estufa, né? Que nós sabemos que o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra constante, mas se eu aumento essa camada de gases aqui, ó, que bloqueia a radiação do Sol, que é emitida pela Terra, porque a radiação solar ela atravessa essa camada de gases, aquece os corpos terrestres. Corpos terrestres, quando são aquecidos, emitem radiação infravermelha, e essa radiação infravermelha ela pode ser contida por essa camada de gases. Se essa camada é mais intensificada, eu vou conter uma parte maior de calor que deveria sair e que vai ser retida pelos gases. E aí eu vou ter um efeito estufa intensificado, e esse efeito estufa intensificado é o quê? O aquecimento global, certo? E aí a gente acaba, né, essa aula de hoje. A gente tem um super desafio aqui, vocês podem estar fazendo. Todos os exercícios do livro que a gente tem mandado, vocês podem fazendo.
vão ter exercícios de estudo dirigido que a Rosane, a coordenadora, vai estar entregando para vocês essa semana. Eu já estou elaborando eles amanhã, com certeza, tá? E aí vão ser exercícios só sobre esse capítulo do petróleo. Tem exercícios que vocês podem fazer à vontade. Eu vou estar gravando vídeos corrigindo alguns, tá? Para servir de inspiração a vocês. Mas com essa aula eu acho que vocês conseguem ir bem longe, tá bom, gente? E aí a gente tem aquele fluxograma aqui do final do capítulo que eu também quero que vocês preencham. E à medida que for fazer esses exercícios do capítulo, as atividades, os desafios, etc., eu vou preenchendo esse fluxograma com vocês em outro vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É um mecanismo que a gente vai estar utilizando agora, infelizmente, até o coronavírus voltar. Então acompanhe o canal do Caldas. Nesse canal do Caldas vai ter videoaulas não só de Química, mas de outros professores. Ele está sendo postado direto as aulas lá. E a gente está se configurando para dar a melhor forma de aprendizado para você, aluno do colégio. Tá bom, gente? Agradeço muito a Rosane, coordenadora pedagógica, a Beth, e a vocês, e que a gente possa estar construindo esse ano juntos, tá bom? Forte abraço aí, gente. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no grupo ou no meu privado. O celular vocês conhecem muito bem. Fiquem com Deus aí. Beijão. Até logo.